Está entrando no seu receptáculo o maior filosofage influencer da galáxia desde a última era do gelo, e o tema hoje é isso que você está vendo mesmo: histórias da filosofia. Por que o plural? Porque o plural está relacionado ao temporal. Mas antes, Zé dos Preá, meu querido, a cunha na vinheta! Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, papito? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, claro, dê uma coisada no pitoquinho, no botãozinho da descrição, porque você vai ver um balaio de livro. Pois bem, eu tô aqui com o meu balaio de livro para falar sobre os 5 digamos, os meus top 5 livros de história da filosofia, assim, com auxiliares. Então o balaio está misturado, não só tem os de história da filosofia, não. Eu não poderia deixar de ter como um livro-chave, e olha as fotografias, que maneiro, olha que fotografia, o box História da Filosofia Ocidental, de Bertrand Russell, que vem com 3 volumes, no caso, a filosofia antiga, a filosofia católica, no caso, a Idade Média, e a filosofia moderna, uma obra que foi publicada originalmente em inglês com o título History of Western Philosophy, né? A história da filosofia ocidental. E para entrar no box tá difícil, mas não vou botar no box não. Na verdade, eu devia fazer um unboxing, mas não vou fazer unboxing não. Estão aqui. Bem, mas não está na lista do top 5 em primeiro lugar. Não está em primeiro lugar, não está em primeiro lugar, e eu vou falar por quê. E também isso explica mais ou menos a relação espaço-temporal com histórias da filosofia no plural. Portanto, continuemos. Eu não vou colocar assim em ordem assim, 5º lugar, 4º lugar. Eu ordenei utilizando o critério da simplicidade, da familiaridade, certo? Enfim, quem está começando a preparar. Então, coloquei como livros auxiliares, certo? 2 livros. Esse aqui, que é um manualzinho assim muito interessante, porque ele tem um resumo muito, assim, uma síntese do pensamento do filósofo. E aqui está, ele também fala de Bertrand Russell. Então, é uma obra que ela serve, para quem interesse, para quem queira, serve como um apoio pedagógico, assim, para você saber, assim, palavras-chave, referência de filósofo tal. Só que aqui não é considerado história da filosofia. Por quê? Porque não tem uma ordem correta, totalmente anacrônico. Totalmente anacrônico. Então, assim, tem alguns pensamentos e tal. O outro é o que eu tenho, sem maiores argumentos da filosofia ocidental, outro livro de apoio, acho que para quem gosta de filosofia é bem interessante, porque ele tem o argumento e o filósofo que criou o argumento. Então e aí é dividido por partes: filosofia da religião, metafísica, epistemologia, e aí vai pelos campos da filosofia até chegar na filosofia da mente, ciência, linguagem, enfim. Então é cronológico nesse sentido, só que é anacrônico em relação aos pensadores. Então não dá para você ter como um livro de história da filosofia. Mas, entretanto, este livro, que é também um livro assim bastante ilustrativo, mas tem uma história da filosofia e tem uma linha do tempo histórica. Então ele entrou aqui nas minhas dicas de leitura. Ele tem o mundo antigo, é todo dividido.
o mundo antigo, o mundo medieval, a Renascença, aí fala do Renascimento, a Era da Revolução, depois do Renascimento, tudo mais, tal, a Revolução, onde surge o pensamento liberal, as divisões enfim, após Revolução Francesa, e que deu origem ao que chamamos mundo moderno. E aí ele vai no mundo moderno, século XX, e aí passa do século XX, vai de 1950 aos dias atuais e considera a filosofia contemporânea. Bom, filosofia contemporânea é um termo provisório, porque você há de concordar comigo que contemporâneo, daqui a 1000 anos, as pessoas que viverem daqui a 1000 anos não serão contemporâneas a nós. Então nós seremos antigos, medievais, o que seremos daqui a 1000 anos? Enfim. Um livro mais didático, só que com a história da filosofia, em termos de assim, ser história da filosofia, não é tanto, é mais um curso de filosofia básico, mas muito interessante, que é o curso organizado por Antônio Rezende, em que assim você tem uma cronologia, né? Você tem uma introdução, o que é a filosofia, para que serve, etc, tal, introdução. Aí você começa pelos pré-socráticos, Platão e as ideias, o realismo aristotélico e vai, filosofia cristã, racionalismo cartesiano. Agora ele dá uns pulos, ele dá uns saltos no tempo, sabe? E depois já chega rapidamente em Nietzsche, né? Uma crítica radical. O existencialismo de Sartre ele já pula para o século XX. Filosofia analítica, e aqui, para quem não sabe, filosofia analítica, você tem que saber que ele vai tratar de Bertrand Russell também, quando ele fala na filosofia analítica. Só que quem não sabe vai ter que chegar lá para saber que estaremos falando de Bertrand Russell. Ou seja, quando essa obra foi publicada, já não existia Bertrand Russell. Então, né, ela foi publicada, se eu não me engano, salvo engano, eu vi aqui, em 1986. E uma obra, e aqui chegamos no nosso segundo lugar. Por que segundo lugar? Porque ele é primeiro lugar em termos de, assim, didático. São ele separa em 3 eras, né? Você tem 3 eras filosóficas, o surgimento da filosofia na Grécia. Cadê? Não, tá aqui. Surgimento da filosofia na Grécia. Então, assim, é gostoso de ser lido, você tem uma visão muito completa sobre os pré-socráticos, uma ideia muito completa sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, e você começa a entender o estoicismo, porque assim, não tem como entender o estoicismo sem entender a decadência da Grécia das luzes, a decadência da Grécia, a invasão do Império Romano, a romanização de tudo, e um sincretismo que ocorreu também, porque afinal de contas a Grécia carregava uma filosofia muito forte, um pensamento muito forte, uma intelectualidade muito forte, e isso era interessante, a política romana, tanto a política quanto a religião, então de certa forma. E esse período helenístico, ele é o mais, digamos, mais novo, né, o mais recente da filosofia antiga. Aí termina e aí começa o período medieval. Mas não é dividido assim, não foi dividido assim. Então, para entender os estoicos, para entender os epicuristas, enfim, para entender as escolas, os cínicos, que não é esse cinismo, a palavra cinismo que usamos hoje, não é totalmente diferente, é outra coisa. Enfim, todo
o contexto histórico e as circunstancialidades, ele consegue passar de uma maneira muito interessante. Então, assim, muito bom. E o medieval também. Só que aí, quando você chega na filosofia moderna, né, tanto ele não passa uma ideia de contemporaneidade, porque esse livro foi publicado em 1946, ano em que foi publicada uma das constituições mais democráticas que o Brasil já teve, que foi a Constituição de 1946, que depois do golpe foi modificada, né, e tal. A Constituição de 67, se eu não me engano, até a Constituição de 88, enfim, que é a mais recente e a mais democrática de todas, a Constituição Cidadã, que você deveria ler. Mas voltando ao assunto, aqui estávamos em 1946. Então, quando você vai ver os modernos de 1946, você vê que, primeiro, ele era muito especializado e, assim, muito inspirado em Leibniz. Filosofia. Ele dedica muito mais páginas a Leibniz, 20 páginas, mais de 20 páginas a esse filósofo. E depois, liberalismo filosófico, teoria do conhecimento de Locke, John Locke, a influência de Locke. Enfim, você tem aqui você tem Leibniz, Locke, só não tem Hume. Cadê? Não, tem aqui Hume também. E Berkeley. Você tem o empirismo completo aqui, todo, né? O empirismo, que inspirou muito a filosofia analítica de Russell. Mas, enfim, aí você tem o período romântico, o movimento romântico, você tem Jean-Jacques Rousseau, você tem Kant. Ele explica muito bem Kant, as correntes de pensamento do século XIX. Hegel, ele não é tão profundo em Kant quanto outros, vou falar depois, mas assim, Hegel, né, e Byron, que não está em quase nenhum dos outros manuais de filosofia. Schopenhauer, ele ainda faz uma associação grande de Schopenhauer com Nietzsche, né? Embora Nietzsche seja uma ruptura muito maior do que aqui ele demonstra parecer, mas de qualquer forma ele reconhece essa ruptura. E os utilitaristas, Karl Marx, né? Enfim, que também corrente filosófica muito forte, tal, que ainda estava muito influente na época, 1946, veja, estávamos em 1946. Bergson, William James, John Dewey, e a filosofia da análise lógica. E ele tinha um analismo lógico, tal, enfim, filosofia analítica lógica dele, outras obras dele que não são relacionadas à história da filosofia. Essa é uma obra de história da filosofia, para quem quer estudar a história da filosofia. Beleza. Cheguemos então agora a este aqui. Antes eu gostaria de indicar um que eu não tenho ele em papel, eu tenho uma versão e-book, que é esse aqui do lado. Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos a Wittgenstein, né, de Danilo Marcondes. É uma obra muito, muito boa. É uma iniciação à filosofia, mas não é tão iniciação assim. O cara tem que estar querendo, estar preparado, porque as leituras são densas, é bem capitulado, é bem cronológico. Enfim, e tem cursos aqui na internet, vários, que se baseiam nessa obra. E assim, ela dá conta de explicar a história da filosofia de uma maneira geral. Só que, claro, com recomendações de aprofundamentos que você pode fazer posteriormente. Essa obra eu acho um pouco mais densa, só que como é uma obra de vários autores, e aí existe uma diferença, porque aqui na obra da História da Filosofia Ocidental, né, de Russell, nesse clássico, né, virou um clássico,
ele fala sobre isso. Um autor apenas contar a história da filosofia, mesmo que ele, como ele assume, se especialize mais, né, em Leibniz, foi a especialização dele, ele assume isso, e não trata tão bem, por exemplo, de cada filósofo, de Aristóteles, de Nietzsche e tal. Ele, por exemplo, não menciona Kierkegaard, né, e outros, enfim, deixa de mencionar. Mas é uma construção feita por um autor só, então você consegue ter tanto a cronologia e assim uma linearidade no modo de pensar. Uma mente só pensou essa filosofia, então você consegue entender melhor, segundo ele. Segundo ele, que é o autor da obra, então é suspeito também. Já essa aqui foi publicada na PUC-Rio e pela editora Vozes. Organizada por Jean-François Pradot, não sei como pronuncia, já falei várias vezes desse nome aqui. E por que eu gosto dessa obra? Ela é feita vários autores, então é claro, aí quando o aristotélico for tratar de Aristóteles, ele vai ser extremamente aristotélico. O nietzschiano, quando for tratar de Nietzsche, vai ser muito nietzschiano, vai puxar a sardinha para o lado dele. Então, quando você começar a ler a obra, você vai perceber, peraí, a obra ela defende uma determinada corrente de pensamento, porque ela está me puxando para um lado, e ora, quando fala de outro filósofo, já me puxa para o outro, já me convence do outro. Mas essa é a ideia de uma obra feita por vários autores. É que cada um é muito visceral no seu autor preferido. E eu acho interessante isso, sabe? Numa obra. Mas também acho interessante a outra. Então, assim, quem ganhou? Não sei. Mas aqui, em termos de filósofos e pensadores presentes, estou aqui. Aqui tem muito mais, realmente. Claro, tem todos os outros, Platão, estoicismo, ceticismo grego, filósofo Plotino, etc., Aristóteles, Tomás de Aquino, enfim, Ockham, aquela coisa toda. Só que é lógico, na obra de 1946 era impossível, muito improvável que tivesse Jean-Paul Sartre, por exemplo. Porque assim, um contemporâneo dificilmente menciona o outro como fazendo parte da história da filosofia. Então, assim, quando você trata filosofia contemporânea na obra de Bertrand Russell, você vai sentir falta dos contemporâneos a ele, porque ele não ia... É mais ou menos como, por exemplo, Cortella, Mário Sérgio Cortella, diz: eu vou fazer um manual, eu vou criar um livro de história da filosofia. Ele provavelmente não vai mencionar Pondé. Pode ser que mencione, não estou dizendo que não vai mencionar, mas pode ser que ele não mencione Pondé por, sei lá, não achar que de repente a corrente de pensamento seja diferente. Ou pode não mencionar Karnal, porque na verdade Karnal é historiador, mas é tratado como filósofo, porque, enfim, é uma pessoa bem articulada, conhece os pensadores, conhece os filósofos, então assim, discorre bem sobre esses pensadores. Mas aí Cortella, de repente, fazendo a obra, diria: não vou citá-lo. Então foi o que aconteceu com Russell, ele deixou de citar vários contemporâneos a ele. Então, isso é anacrônico. Agora, em termos de leitura da filosofia grega, eu não vi nenhum outro que tenha sido tão completo. E eu só li a parte da filosofia grega. Eu não li ainda a da filosofia católica, que é o livro 2. Então, depois eu menciono ele, falo sobre ele, não li ainda. Enfim, essas são as dicas de hoje. É muita história da filosofia, por isso que eu disse histórias da filosofia, porque se está sujeito
a história está sujeita ao tempo, logo se mexe e o tempo é móvel, né? Ele não considerou, por exemplo, um contemporâneo, mais ou menos contemporâneo, Einstein publicou a teoria da Einstein publicou a teoria da relatividade em 1905. E assim, é muito difícil você imaginar que Russell, quando estava escrevendo essa obra, tenha considerado as implicações da teoria da relatividade. Assim, as implicações no espaço-tempo, na nossa própria concepção de tempo, e colar os dois, espaço-tempo é uma coisa só, num contínuo, um fluxo, é uma ideia muito revolucionária, que ainda não tinha sido tão digerida quanto, por exemplo, você pegar uma obra de um filósofo que escreveu um livro no ano 2000, ou agora, mais recentemente, um que escreveu em 2018, 2019, já com a revolução tecnológica, Big Data, contra outro negócio aí que estão dizendo block, não sei o que, block já, que vai vencer o Big Data e tal, enfim, todo mundo que inventa. As criptomoedas vão vencer, as moedas, será que vão vencer mesmo? Hoje a gente especula tudo é especulação. E esse povo que gosta de especular assim alto, né, tal, às vezes na cagada certa. É lógico que você vai encontrar em obras mais modernas conceitos mais modernos, mais atuais. Moderna não no termo moderna da filosofia, que fica confinado ao século XX para trás, 19, enfim. Não, estou falando da filosofia atual. A filosofia atual está indefinida, completamente indefinida. Ela é caótica, não existe uma filosofia atual. Não existe mesmo. Assim, nada, não existe uma filosofia atual. Muito menos uma filosofia de tudo, né? Por isso que eu não sou filósofo, sou um filosofage fluencer. Porque a filosofagem fluencer é uma coisa que ainda não foi inventada. Então, assim, você tem que inventar coisa, sabe? E ela não tem propósito, por isso que é legal. Pode haver uma sobreposição de uma filosofia sobre outra, entende? Isso é um conceito muito abstrato. Estou sendo bem abstrato mesmo. Só para tratar de filosofia, para você entender assim o quanto é abstrato lidar com filosofia quando você fala em conceito. Porque eu estou tentando falar o que seriam conceitos de uma filosofia atual. Mais atual possível, ou seja, palavras pipocando na cabeça e tal. Isso é uma filosofia atual. Ou seja, é uma coisa ainda não construída, é uma coisa que vai se construindo. Eu estou, na verdade, muito mais repetindo ideias, padrões que já foram repetidos, porque meu cérebro ele tem uma limitação, lógico. Então, assim, eu não posso ser mais sábio do que o meu cérebro me permite ser. Ou seja, o meu cérebro ele compõe padrões. Ah, mas e o fisicalismo? O cérebro é idêntico, então a mente e cérebro são idênticos? Eu disse isso? Não disse, em momento algum. É por isso que eu digo, quando transcende. Entende quando Kant fala em transcender, como exceder, como ultrapassar? Ele fala em uma coisa que não se explica. Aí Schopenhauer já foi por outro caminho, tanto que ele concordava muito com Kant, sabia? Isso tudo que eu estou falando é verdade, ele concordava muito com Kant em um sentido, né? Mas aí ele dizia não, mas tudo é só vontade. E aí ele recorria à filosofia oriental, assim, ele era muito... Inclusive chegava assim... Não dá para entender uma vontade em Schopenhauer, né, que seja ao mesmo tempo representação e ao mesmo tempo pessimista, querendo ser
uma nulidade total. Ou seja, assim, não, você vai se acostumar com o nada, o absoluto, ou seja, é você apostar que o nada é, assim, aí voltemos a Parmênides, né? O que é, o que não é, não é. Se o nada existisse, ele seria algo, logo não seria nada. Os filósofos sempre se debruçaram sobre essa questão. Aí você tem Schopenhauer, passa a vida mergulhado numa coisa assim, me acostumar com um nada. Eu tenho que me desapegar para me desacostumar com um nada. Será que foi isso mesmo que Buda quis dizer? Não. Aí, ora, ele diz que o evangelho, aí ele separa cristianismo, ele sabia muito bem dessa separação, cristianismo e o evangelho. Mas aí diz, o evangelho não tem metafísica. Olha como ele entendeu a coisa, sacou? O evangelho não tem metafísica. Eu sinto falta da metafísica, mas a metafísica é uma coisa que pode ser provocada. Porque ela transcende, se transcende não é provocado. Ou seja, e assim, aí eu vou ficar perdendo meu tempo treinando o nada, treinando para ser nada, passando a vida treinando para ser nada. Não. Se eu vou ser nada ou não posso saber. Mas eu treino para ser, não para não ser. Eu treino para ser. Ora, perder meu tempo treinando para não ser. Como é que se treina para não ser? Você tem que treinar para ser. A gente não sabe o que é ser, mas a gente treina para ser. É melhor do que treinar para não ser, ficar perdendo tempo com treino para não ser. Ah, como serei não ser? Como serei não ser? Oh, se fuder. Pois é. E ficamos por aqui. E as dicas são essas. E o restante foi brinde assim. Insights que vieram. Surgem insights. Gosto de insights.